dia, pessoal. Meu nome é Renan e hoje eu vou apresentar para vocês as melhorias e novidades que nós fizemos desde a nossa última review no ano passado. E hoje eu vou começar primeiramente pela equipe tributária, ok? Então vamos lá. A primeira melhoria que nós fizemos é referente ao projeto Regras Fiscais que nós estamos trabalhando ao longo de 2020 e vamos continuar trabalhando esse ano também, tá? Nesse caso, a primeira que eu vou apresentar é referente à solicitação de revisão. O benefício dessa melhoria que nós quisemos trazer é referente ao setor fiscal, ao invés também de poder incluir e apenas solicitar a regra fiscal quando o produto não possui nenhum cadastro vinculado a ela, é de também agora poder fazer a revisão. Então, mesmo o cadastro do produto possuindo uma regra fiscal, ele vai poder, além disso, fazer a solicitação dessas regras fiscais, tá? Então, hoje a gente já tem a tela, né, de solicitação e a consulta. Então, através dos filtros de produto, fornecedor, a origem e o status, quando fazer a consulta e trazer o registro, ele vai poder também fazer a solicitação da revisão. Então, aqui no botão de status, ele vai poder fazer essa consulta e poder fazer essa solicitação de revisão. Em outros locais também do sistema, a gente colocou o botão de solicitar essa revisão. Então, aqui no caso, foi no cadastro de produto, né? Então, tem uma regra vinculada, mas também vai ser possível fazer a solicitação da revisão. Um outro local que também nós colocamos foi dentro da negociação do pedido de compra. Aqui, ó, dá para visualizar abaixo o botão, né, na hora de fazer essa solicitação. E também o outro local é durante o recebimento da mercadoria, né, que tem toda a comparação do produto com a tributação que veio na nota fiscal e a tributação gravada no cadastro. Então, ele faz uma conciliação e, quando é necessário, e através desse botão, o setor de recebimento também vai poder fazer essa solicitação. E quando for feita a solicitação da revisão, vai continuar do mesmo, recebendo notificação e e-mail, igual quando é feita a solicitação para poder configurar a regra fiscal no produto. A gente vai fazer a mesma coisa também no caso da solicitação de revisão. A outra melhoria dentro do projeto de regras fiscais é para a bonificação entre lojas. Nessa daqui, qual foi o benefício que nós trouxemos? A gente está incorporando as operações aos poucos dentro da funcionalidade de regras fiscais. Então, com essa daqui, quando subir a versão, o usuário vai poder fazer as configurações das regras para o CFUP 5901 e 6901 para poder fazer a emissão das notas fiscais de bonificação entre lojas usando as regras fiscais e não o padrão da configuração de tributação anterior. Então, aqui um exemplo, né? Já citei quais são os CFUPs, e na tela do cadastro de regras fiscais, então vai habilitar. Então, os CFUPs nós estamos incluídos na operação, é possível visualizar aqui no campo CFUP e a operação. Ok? A próxima também, nas regras fiscais, incluímos mais uma operação que nesse caso aqui é a transferência entre lojas. Então, seguindo o benefício da anterior, agora nós fizemos essa melhoria para a transferência entre lojas também. Então, faz o cadastro das regras fiscais para essa operação e a emissão da nota fiscal vai estar usando a tributação do cadastro de regra fiscal e não da tributação padrão anterior. Então, a mesma coisa aqui, através do CFUP 5409, vai trazer a operação nota fiscal de transferência de saída e poder fazer toda a configuração. Junto nesse bloco de melhorias que nós fizemos das regras fiscais, fizemos a configuração da alíquota do IPI. Nesse caso aqui, a configuração ela vai poder ser feita dentro da regra fiscal, que vai estar associada ao produto, ok? Então, essa porcentagem configurada nesse cadastro, quando associado ao cadastro de produto, e ele for usado na negociação de compra, ele vai aparecer no momento aqui para a pessoa do comercial que está fazendo essa negociação. A configuração tributária ela já vem preenchida por padrão, não sendo necessário o próprio comprador ou alguém do setor comercial fazer essa configuração, já vai estar previamente preenchida pelo departamento fiscal. Agora, após as regras fiscais, a gente vai falar um pouquinho sobre o inventário contábil. Nós fizemos uma série de melhorias
para trazer produtividade ou compliance, para trazer uma evolução maior nas regras conforme a operação da empresa que controla o inventário contábil dentro do nosso sistema. Tá? Nesse caso aqui, dos novos filtros, o benefício que nós trazemos na melhoria é que ele vai poder fazer a consulta bem mais rápida daquele inventário específico que ele precisa trabalhar, tá ok? Então aqui está um exemplo, esse filtro em específico, então falando um pouco mais dele, foi referente, a gente trouxe o filtro por tipo de produto. Então o inventário, a gente dentro dele, ele pode ter itens de revenda, de insumo, de embalagem, material de consumo. Então através desse filtro a gente vai poder consultar, através desses tipos, os inventários específicos para ele, ok? Então aqui mais um exemplo, né? E aqui é mais uma observação que nós trouxemos. Antes desse filtro, ele era resultado de venda. Agora a gente deixou ele apenas como resultado, e também a gente, nos próximos eu vou explicar, mas aqui ele vai trazer a coluna resultado, né? Ele vai trazer os ganhos do total, né? Ganho e perda totalizado, e a gente separou a parte dos estornos dos impostos. Para ver os detalhes, é só acessar o inventário, que ali vai estar, né, quais os impostos que foram recuperados. Mas nessa tela, a gente trouxe o resultado bruto, vamos dizer assim, do inventário, os impostos que foram estornados, e daí a gente trouxe o resultado líquido, né, que é o resultado bruto, menos os estornos dos impostos, e aí traz o resultado líquido. Continuando as melhorias que nós fizemos no inventário, esse daqui é referente à apuração. Esse daqui em específico, a gente trouxe uma melhoria para atender o compliance conforme o entendimento do nosso usuário, para ele poder, que ele tenha entendimento referente à legislação para poder fazer a apuração e a emissão das notas fiscais. Nesse caso aqui, referente aos estornos de impostos sejam gerados com base no saldo dos inventários, ok? A gente tinha uma regra anterior que a nota fiscal era emitida com todas as perdas, ok? E após isso, então ele vai poder fazer uma apuração primeiro. Então, no determinado inventário, ele teve ganho e em outro quebra. Então, antes de fazer a emissão da nota fiscal, vai ser possível fazer uma apuração para daí o resultado, e se deu perda, aí sim ele faz a emissão da nota. Tá? O que ocorria antes era de uma forma diferente. Ficava ganho em um e dava perda, a gente já emitia a nota fiscal daquela perda, sem considerar aquele ganho que teve na contagem em outro inventário. Então aqui, exemplificando como vai ser possível fazer essa apuração do inventário, né? Quando ele fizer a busca, vai ter a opção aqui, a apuração consolidada, aí ele vai poder fazer a busca primeiro pela loja, e virão os inventários que ele vai precisar fazer a consolidação. Então, vamos dizer assim, ele criou foi fazendo inventários parciais ou geral, e chegou um momento que ele quer fazer uma apuração. Então, ele vai fazer a consulta, trazer os inventários, e aí ele vai criar um inventário consolidador. E após ele fazer essa criação dos inventários e criou um consolidador, ele vai ter duas opções de consulta. Uma é de detalhada, que é como se fosse a do inventário normal. Vem os dados de venda, de insumo, de embalagem, valor esperado, valor encontrado e resultado, e também os valores dos impostos. E tem a visão consolidada, que ele vai poder consultar. Ok, esse meu inventário ele foi consolidado, mas quais são os inventários que fazem parte dele? Então, ele vai poder consultar aqui e virão todos os inventários que ele selecionou para poder gerar esse consolidador. E aí ele vai poder ter algumas informações aqui, e principalmente do resultado. Quando ele criar esse inventário consolidador, ele ainda não vai ter sido efetivado o encerramento dele, que aí após isso é feita a emissão da nota. Então, antes dele ser encerrado, nesse inventário consolidador, apenas nesse, ele vai poder fazer edições que precisa ser feita conforme a operação que foi identificada de ajuste, tá? Então, nesse caso aqui, a gente colocou um exemplo que ele vai poder excluir e fazer alterações, só excluir, ok? A contagem ele não vai poder alterar, mas ele vai poder excluir itens desse inventário consolidador. E aqui, posteriormente, vai poder consultar os produtos excluídos para ter uma rastreabilidade melhor e deixar ele consultado que aqueles itens foram excluídos
de determinado inventário consolidador para ficar registrado que em operação posterior ele vai ter que fazer alguma análise ou o controle melhor desse item em um outro inventário para daí fazer o fechamento dele. E continuando aqui, agora a gente passa para o fechamento. Então, no fechamento, como nesse consolidador, ele selecionou vários inventários e cada um deles podem ter outra data de referência, então, nesse inventário consolidador, ele vai poder deixar a data, ele vai poder escolher a data referencial que vai registrar os dados da contabilização, principalmente da contabilização. É isso. Então, aqui a gente colocou um exemplo da data referencial. Após encerrado esse inventário, a contabilização, tá? E a conferência dos ajustes fiscais, respeitando a data de referência que foi informada na hora do fechamento dele. E por último, aqui a gente criou um alerta lá na apuração de tributos para informar que nós temos inventários, né, em andamento, mas que não tem emissão de nota fiscal. Isso para o processamento da nota fiscal e a transmissão para a Cefaz. Isso para ficar atento, né, que teve inventário, teve nota fiscal, mas ela não foi transmitida para a Cefaz. A gente trouxe essa advertência na apuração para o analista fiscal saber disso e corrigir esse ponto do processo. Agora, a próxima melhoria que nós vamos falar é referente à composição de valores da receita bruta de PIS e COFINS. Esse caso aqui também ele é para atender o compliance da companhia. A gente vai trazer a possibilidade de fazer essas configurações para a empresa que entende que é necessário, no caso aqui, gerar escritas de PIS e COFINS referente ao frete, o valor receita bruta referente ao frete, seguro e outras despesas no faturamento das notas fiscais. Então, eu vou explicar um pouco agora para vocês, tá? Então, primeiramente, é uma configuração que vai ser feita pelo usuário. Quando subir a versão e o usuário visualizar que já possui essa configuração, vai estar desabilitado. Então, a companhia e o usuário, o setor que verifica que é preciso criar esses registros, vai precisar habilitar esses parâmetros, tá? Então, são 3. Um para frete, um para seguro. Isso. Essa daqui, então, conta contábil CCT. Esse daqui é para frete, esse é para seguro e outras despesas. Continuando, a gente colocou um exemplo aqui que a gente fez o faturamento de uma nota e aí teve R$15 de frete. E está habilitado o parâmetro para poder fazer a geração dessa escrita. Então, na sequência, quando ela foi faturada, a gente gerou a escrita fiscal de PIS e COFINS referente ao valor do frete, ok? Na apuração de tributos, após fazer a conferência, né, desses registros, ele vai aparecer frete em saídas, como CST, para poder fazer a apuração e esse valor entrar, né, no cálculo do imposto. E também uma determinação que é mais para o registro do SPED, o detalhamento, né, da receita bruta pelo tipo do documento. E aqui a gente colocou um exemplo do registro gerado do F100, que determina são as escritas fiscais de PIS e COFINS, tá? Que faz o cálculo da apuração. E continuando as melhorias no time tributário, agora que nós vamos falar é no agendamento tributário. Nós colocamos novos filtros para facilitar a operação da criação ou consulta dessa funcionalidade, tá? Então, o filtro que nós incluímos aqui foi na geração do agendamento tributário. Vai ser possível informar se dentro desse agendamento não vão ser incluídos produtos com quantidade zerada. Na seleção, quando é criado esse inventário, explicando um pouco, né, na criação desse inventário, é possível fazer a seleção de produtos colocando NCM por descrição, então dá para colocar produtos em lote. Então, dentro desse lote que é inserido, podem ter itens com quantidade zerada, tá? Então, para fazer o cálculo do imposto, então, e dependendo do agendamento tributário, pode gerar débito do imposto ou crédito do imposto, que dentro do agendamento a gente coloca a regra de atualização de custo também. Então, como tem itens que pode ser que esteja com estoque zerado, não vai ser preciso fazer esse cálculo, porque o estoque está zerado. Então, a intenção do agendamento vai ser só atualizar a tributação, e não fazer nenhum cálculo, porque o estoque está zerado, para trazer um valor de custo ou deixar o custo zerado, vamos dizer assim.
Então, aqui a gente colocou também essa opção, ela foi incluída nos agendamentos que são controlados pelo valor do custo contábil unitário, última compra e ponderado. Aqui a gente colocou um exemplo, né, e também o filtro de quando houver a contabilização desse inventário, vai poder ser possível fazer a consulta das partidas dobradas. Aqui embaixo vai ter a opção. E já para chegar no finalmente das nossas melhorias que nós fizemos, essa daqui é do SPED fiscal do ICMS-PI. Então, todo ano, agora eles estão trabalhando com a norma técnica. Então, agora em 2021, é considerado o layout de 2021, então nós precisamos fazer algumas melhorias para o validador reconhecer o arquivo. Esse ano não tivemos muitas alterações, é mais a questão do layout informado referente ao ano. A mesma coisa foi para a TIRF. Não teve mudanças, apenas a questão da versão do layout, e ele já foi ajustado. Então, para a entrega da DIRF, que é até o último dia útil de fevereiro, e para o SPED CMS, que dependendo do estado, é até o 15º dia útil de fevereiro, ou o 10º dia útil, quando subir a versão, já vai ser possível, e essas mudanças do layout já vão estar compatíveis com a entrega da obrigação. Então, pessoal, espero que tenham gostado, que ajude bastante vocês aí nas melhorias entregues no processo, na operação. Eu fico por aqui referente às melhorias do time tributário, ok? Quem tiver dúvida ou sugestões, pode entrar em contato com o pessoal do suporte, que estamos aqui para ajudá-lo, ok? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gleice, eu sou da equipe Taurus e vou apresentar as últimas melhorias do módulo financeiro. Começando pelo cadastro de operador em lojas diferentes. Então, o que acontece? Antes, para cadastrar o operador de caixa, a gente levava em consideração a loja de registro do funcionário, só que isso gerava um problema porque só é permitida uma loja de registro para cada funcionário. Então, para ele ser operador em mais de uma loja, ele precisava ter uma data de demissão, que tornava a operação inviável. Então, agora a gente fez uma alteração para considerar as lojas efetivas do funcionário na hora de fazer o cadastro do operador de caixa. Então, lá no cadastro do funcionário, ele vai ter uma loja de registro e quantas lojas efetivas forem necessárias, ele vai estar em todas as lojas efetivas onde ele for operador de caixa. E no momento do cadastro do operador, ao selecionar o funcionário, automaticamente o sistema vai trazer todas as lojas efetivas do cadastro. E aí, se ele não for operador em alguma dessas lojas, é só clicar nesse botãozinho de X, que está do lado do nome da loja, que ele vai tirar a loja, ele vai ficar como operador só da loja que ficar dentro desse combo aí, desse campo de lojas, ok? Convênio rotativo de venda cliente. Então, o convênio de venda cliente é aquele onde uma empresa vai até a loja, faz uma parceria para que os funcionários dessa empresa façam compras no mercado usando um saldo que a empresa vai acordar com a loja, e esse saldo depois vai ser pago pela empresa. E aí tem duas maneiras, né? Ou a empresa adianta um valor e aí ele vai sendo consumido, ou fica em aberto o valor, os funcionários vão fazendo a compra e a empresa paga depois. O problema dessa operação é que no caso de pagamento posterior, a gente tinha um limite e não era controlado esse limite por participante. Então, poderia acontecer de ter R$1.000 de limite para a empresa e aí um funcionário ir lá e fazer uma compra de R$1.000 e nenhum outro funcionário conseguir comprar. Então, a partir de agora, a gente vai ter a possibilidade de controlar o limite por participante. Então, como vai funcionar? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é ir lá na tela de parâmetros financeiros e ativar esse parâmetro contas financeiras nas vendas para conveniados. Fazendo isso, a gente também vai precisar cadastrar uma senha que vai ser utilizada na consulta de APIs. Depois a gente vai no cadastro do convênio, vai procurar essa empresa, que vai ser a empresa que tem parceria com o mercado, e vai definir qual que é o limite total para a empresa e um valor de tolerância do convênio. Feito isso, a gente vai definir qual que vai ser a rotatividade do convênio. Ela vai poder ser mensal ou nenhum. Então, no mensal, a gente vai ter que definir o dia da virada do mês
E no caso do nenhum, aí a gente define se vai ser atualizado na baixa ou no fechamento. Então, isso vai definir o momento que vai ser pago o momento que vai ser pago o valor do convênio pela empresa, para a loja. Depois, a gente vai conseguir definir o saldo por participante. Então, dentro daquele limite total da empresa, a gente vai conseguir depois quebrar esse valor por participante. Então, todos os participantes do convênio vão aparecer aqui na listagem e a gente vai conseguir definir o quanto que cada um vai poder utilizar desse limite total. E também vai ser possível definir uma senha para o participante que vai ser solicitada depois, na hora de fazer a compra. Conforme a gente for fazendo, o funcionário for lá fazer a compra na loja, a gente vai atualizando esse saldo, né? Toda vez que a gente fizer a conciliação da tesouraria, a gente atualiza o saldo debitando do valor que ele fez a compra. Também vai ser possível exportar o valor de saldo disponível para cada participante na tela do convênio de venda cliente, quando a gente busca, faz a consulta, a gente consegue exportar. Depois disso, a gente também tem uma melhoria que a gente consegue fazer a geração automática das duplicatas. Então, a gente tem lá no cadastro do convênio o parâmetro geração automática de duplicatas, sim ou não. Quando esse parâmetro estiver habilitado, a gente vai definir o dia que a duplicata vai ser gerada automaticamente, o dia do mês, e a data de vencimento da duplicata e a forma de pagamento. E aí uma observação é que essa funcionalidade ela só vai estar disponível para quem utilizar a frente de caixa Xantos, porque essa frente de caixa está habilitada para utilizar as APIs para fazer toda essa funcionalidade, ok? Configuração da data de vencimento de duplicatas geradas em boleto e em carteira. Então, agora, para as duplicatas que tem a nova finalizadora de carteira e boleto, lá nos parâmetros de módulo financeiro, a gente vai conseguir definir o prazo de dias para vencimento de cada uma delas. Então, para a finalizadora de carteira e para a finalizadora de boleto. Toda vez que for gerada uma duplicata com essas finalizadoras, ele já vai automaticamente definir a data de vencimento com base nesses parâmetros, ok? Estorno de baixa de cartões em lote. Então, antes, para fazer o estorno da baixa de cartão, a gente precisava acessar baixa por baixa e para fazer o estorno. Só que às vezes acontece de baixar errado as coisas de um dia ou alguma coisa assim. Então, isso ficava muito custoso e diminuía muito a velocidade aí para a gente fazer essa operação. Então, agora a gente tem a possibilidade de selecionar as baixas que a gente quer estornar. Então, tem esse botão de seleção do lado esquerdo. A gente pode selecionar todos ou só os que a gente precisa realmente estornar e fazer o estorno de todas elas de uma vez só. Ok? Parâmetros de contas contábeis no agrupamento de duplicatas. Então, o que acontece? Antes, a gente, sempre que fazia um agrupamento de uma duplicata, a gente trazia, na hora do agrupamento, os campos vazios para preencher a conta contábil no momento do agrupamento. Então, agora a gente fez uma melhoria em relação a essa funcionalidade, que a gente tem lá nos parâmetros financeiros, um novo parâmetro que chama preencher as contas de origem e destino automaticamente no agrupamento. E aí a gente tem 3 opções. A primeira opção é não será preenchido pelo usuário, que mantém a funcionalidade do jeito que ela já funciona hoje. Então, vai manter o campo vazio e preencher na hora do agrupamento. Ou as opções, sim, pela duplicata de maior valor nominal, e aí nesse caso a gente vai usar as contas contábeis da duplicata de maior valor entre as duplicatas que estão sendo agrupadas, ou pela duplicata de menor número. Né? Então, o menor número da duplicata vai ser utilizado as contas contábeis dela como padrão para o agrupamento. Ok? Processamento de cupons de cheque. Então, o que acontece? Nos cupons de cheque existe um código que se chama CMC7, que funciona como um código de barras para o cheque. Então, agora a gente faz a leitura desse código. Quando ele vier preenchido, a gente vai conseguir
preencher automaticamente no fechamento de caixa todos os dados do cheque. Inclusive, a gente tem agora um novo campo, que é um valor de juros pro cheque, que também vem preenchido nesse campo, e a gente vai conseguir preencher automaticamente no fechamento de caixa. Controle de limite de cheque. Então, da mesma forma que a gente, parecido com a forma ali do convênio de venda cliente que eu expliquei, a gente também agora tem um parâmetro para controle de limite de cheques separadamente. Então, o que acontece? A gente tem o controle da análise de crédito, que no cadastro da pessoa a gente define um limite de crédito que essa pessoa pode ter. E agora, quando a gente habilitar esse parâmetro, o cheque especificamente vai ser controlado de forma separada desse limite. Então, esse limite vai ficar para boletos, para outras formas de pagamento, e o cheque vai ter esse controle separado. Então, para a gente utilizar essa funcionalidade, a gente tem lá no parâmetros financeiros um novo parâmetro que chama controlar o limite de crédito para cheques separadamente. Quando a gente habilitar, lá no cadastro da pessoa, na aba análise de crédito, a gente vai criar, então vai aparecer essa parte separada para o cheque, onde a gente vai conseguir definir o limite de crédito e vai controlando, vai conseguir consultar esse limite conforme ele for utilizado. Esse limite vai ser alimentado por uma API, que toda vez que a gente processar um cupom de cheque, essa API já vai empenhar o limite, ou seja, vai deixar esse limite reservado, e quando a gente fizer a conciliação da tesouraria, aí sai esse valor do empenho e consome o valor do saldo de fato. Consulta de cheques recebidos pela data do recibo. Então, a gente tem lá a tela de consulta de cheques. Antes, a gente só conseguia fazer a consulta pela data de emissão, pela data de depósito ou pela data de devolução. Então, agora a gente tem uma data a mais para fazer a consulta, que é pela data de recibo do cheque. Agrupamento e desmembramento das duplicatas de sell-in e sell-out. Então, antes essas duplicatas não podiam ser agrupadas ou desmembradas, e a partir de agora a gente tem essas opções, estão marcando essa pode agrupar e pode desmembrar lá no parâmetro do módulo financeiro, essas duplicatas vão conseguir ser agrupadas ou desmembradas normalmente. Troco solidário. O troco solidário é aquela ação onde na hora que você vai fazer o pagamento, às vezes a sua compra dá R$10,50, e aí a pessoa pergunta se você quer pagar R$11, esses 50 centavos vai ser doado para alguma instituição de caridade. Então você completa o quanto falta para dar um valor cheio da sua compra, e esse valor que sobra é doado para alguma instituição de caridade. Então agora a gente tem essa opção dentro do RP, e para poder utilizar, o que a gente vai precisar fazer? O primeiro passo é cadastrar essa instituição de caridade como uma autorizadora de serviço. Depois, a gente vai cadastrar o tipo de venda de serviço com a categoria troco solidário. Depois, a gente cadastra uma negociação de venda de serviço para essa autorizadora, que é a instituição de caridade. E a gente vai fazer, quando subir o cupom com o troco de solidário, ele vai ficar disponível dentro da parte de serviços no fechamento de caixa. E a gente vai conseguir consultar e ver que esse serviço é referente a troco solidário. E aí, depois que a gente fizer a conciliação da tesouraria, esse valor do troco solidário vai ficar disponível para baixa, lá na Tesouraria Central, pagamentos, baixa de venda de serviço. Então, a gente consegue procurar todos os serviços que são referentes àquela instituição de caridade, vai estar lá todos os valores que estão disponíveis para doação, e a gente consegue fazer a baixa. E aí, no momento da baixa, a gente pode escolher se vai fazer uma baixa simples, que não gera duplicata, ou se a gente for fazer o repasse desse valor para a instituição, a gente faz a baixa de venda de serviço, gerando uma duplicata, ok? Cadastrar chave Pix. Então, o Pix é o novo serviço lá do Banco Central, que vai permitir a gente fazer pagamentos e cobranças em tempo real. E para a gente conseguir utilizar o Pix, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cadastrar as chaves, tanto para os clientes, no caso, para depois fazer cobranças e tudo mais, quanto para fornecedores, no caso de pagamentos, quanto para a loja também, certo? Então, no caso de clientes, o cadastro da chave vai ficar dentro da aba de contas bancárias, lá no cliente, vai ter uma nova aba agora que se chama Pix,
E aí você vai poder incluir as chaves. As chaves disponíveis para inclusão são CPF, e-mail, chave aleatória e o telefone. E aí, depois de cadastrado, ele vai ficar uma lista de todas as chaves que tem cadastradas para esse cliente. No caso da loja, a gente vai acessar o cadastro das contas bancárias da loja e dentro dela a gente também vai conseguir cadastrar, selecionar a conta bancária que a gente quer associar uma chave Pix e fazer o cadastro igual no caso do cliente, tá? Selecionar qual é a chave que a gente vai cadastrar e depois de cadastrado vai ficar listada essas chaves embaixo. Forma de pagamento Pix. Então, a gente está desenvolvendo todas as funcionalidades que são necessárias para o Pix. E aí, uma das outras coisas que a gente fez foi disponibilizar a forma de pagamento em todas as telas que possuem o campo forma de pagamento. Lembrando que, por enquanto, essas formas, duplicatas que tiverem formas de pagamento Pix vão precisar ser quitadas manualmente, porque a gente ainda não tem disponível a quitação através do EDI. Então, aqui são as telas, as principais telas que estão agora com o campo de forma de pagamento. No caso, contas a receber, contas a pagar, contrato financeiro de receita, contrato financeiro de despesa, negociação de venda de serviço e acordo financeiro. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo. Trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP desde a última review. A primeira delas, agora é possível, dentro do aplicativo do Força de Vendas, fazer o envio por e-mail do pedido. Antes, o vendedor, o representante, teria que entrar dentro do RP para fazer esse envio. Então, agora, no menu onde são exibidos os pedidos, após o pedido ser feito a sincronização com o RP, será exibida a opção de envio por e-mail. E também é possível fazer a geração do PDF, que no caso do próprio pedido, dentro do celular do vendedor, ou tablet ou smartphone. Cálculo da rota na viagem. Com o intuito de melhorar a forma de rotas de entregas, foi incluído dentro da viagem a possibilidade de visualizar todas as rotas na qual será feita pelo motorista. Então agora, na criação das viagens, será exibido um mapa com todas as viagens e a possibilidade de mudar a estratégia de ordem de entrega. Hoje, a visualização seria só por ordem de entrega, na qual o usuário classifica com as mais próximas da loja, ou da revenda, ou da indústria. Agora é possível visualizar através do mapa a possibilidade de fazer essa alteração das ordens de entrega, dando uma visão mais geral e ampla do que vai acontecer nas entregas. Essa possibilidade de visualização do mapa fica dentro da viagem, na opção de visualizar as rotas. Dentro da separação, foi incluída a opção de poder fazer a impressão para as lojas que não possuem coletor, através de separação por área de venda. Então, no menu de ordem de separação, foi incluída a opção de fazer a impressão da ordem de separação agrupados por área de venda. É importante também classificar que esse cadastro é obrigatório dos produtos vinculados à área de venda, tendo o tipo e os produtos vinculados a essa área de venda. E a ordem de impressão será sempre por tipo e agrupados por produto. Impressão do pedido para conferência. Também dentro da ordem de separação, foi incluída a opção para poder fazer a impressão simplificada do pedido. Há casos também que lojas não possuem coletor, então é necessário fazer a impressão do pedido para fazer uma conferência. Então, dentro da ordem de separação, também foi incluída a opção de fazer a impressão do pedido. Essa impressão é uma forma simplificada do pedido, onde consta só o produto, a descrição, o código de barras e a quantidade. O cliente, no caso, que é referente a esse pedido. Essa opção consta dentro dos detalhes da ordem de separação, juntamente com as outras opções de impressão. Essa opção também pode ser feita através de uma impressora térmica, porque a impressão dela é reduzida em relação às outras impressões. Agora, dentro do roteiro de entrega, há a possibilidade de fazer a
a criação das viagens por transportadora. Para os pedidos de e-commerce, foi incluída a opção de incluir uma transportadora dentro da viagem. Antes, só havia a possibilidade de incluir o motorista e o tipo do veículo. Agora, a possibilidade também de incluir a transportadora. Então, na hora de geração da viagem, na tela de edição da viagem, será exibida a opção de incluir uma transportadora. Então, nessa tela será exibida apenas os cadastros do tipo transportadora, que serão listados nessa opção. Também, se o usuário precisar incluir como motorista, ou ele é motorista ou é transportadora dentro da viagem. Não há possibilidade de ter as duas opções. Ao incluir uma transportadora, as outras opções de veículo e tipo de veículo serão desabilitadas, ficando habilitado apenas a descrição e a data de previsão de entrega. Essa opção de transportadora também tem como vínculo os pedidos de e-commerce, B2C. Na listagem das viagens será exibida a transportadora na qual está vinculada ao pedido e também os motoristas na quais são vinculadas as viagens no qual são listadas os motoristas. Também foi incluída na tela a opção de exibir e ocultar colunas. Esta opção facilita na quais colunas o usuário deseja visualizar. Precificação por loja ou por região. Agora é possível, dentro da precificação de produtos, poder selecionar por loja ou por região, não ficando limitado a um tipo só de precificação. Na tela de precificação, foi incluído um novo filtro, precificar por loja ou por região. Conforme o usuário seleciona a opção região ou por loja, o filtro do tipo será com base no tipo de precificação. Então, se o usuário colocar precificar por região, serão exibidas opções só regiões cadastradas. E se o usuário colocar loja, só serão exibidas as lojas para o usuário fazer a precificação. Também na precificação foi incluída a opção de lista de produtos, através do módulo de compras, onde são feitas esses cadastros. Então, na mesma opção, na tela onde é feita a precificação de produtos, foi incluída dentro do filtro a opção de lista de produtos, onde será aberta uma tela de selecionar essa lista de produtos cadastradas. Isso fica dentro do módulo de compras. Também não fica limitado à lista de produtos. O usuário também poderá selecionar os filtros disponíveis na tela, podendo criar uma lista de produtos nova. Impressão da composição no cadastro de produtos. Agora é possível, dentro do cadastro de produtos, na aba de composição, fazer a impressão do cadastro, onde é possível fazer uma auditoria das informações no sistema. No cadastro de produto, na aba de composição, agora é possível fazer a impressão dos dados conforme o cadastro e o tipo. Então, conforme o tipo, produção, ou kits e cestas, ou rendimento, a impressão da tela será com base nesse tipo de cadastro, onde consta as informações de todos os dados do cadastro do produto. Essa impressão se assimila praticamente à tela do RP. É isso, pessoal. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Renan e hoje eu vou apresentar as melhorias e novidades do time comercial e operações desde a última review que foi apresentada. Tá? Então, para começar aqui, a primeira que nós fizemos foi a impressão de romaneios de item pedidos. O benefício que nós quisemos trazer com essa melhoria é o quê? Tem a operação do cliente que é preciso imprimir o romaneio já no momento que é feito o pedido de compras. Para isso, o usuário caminhar com essa impressão, no caso lá do abastecimento. Então, já através dos itens pedidos que foram coletados, ele tem esse romaneio e ele já pode trabalhar com ele. Esse é o principal benefício que nós trouxemos com essa melhoria. Então, mostrando um pouco como ficou, tem uma regra para poder fazer essa impressão, tá? Na tela de consulta de pedidos, é preciso consultar a loja, fazer a pesquisa, e na hora que trouxer os resultados, a regra incluída nisso é o quê? Apenas para os pedidos que estão fechados, os pedidos que estão fechados, na hora que fazer a impressão do romaneio, a gente vai sintetizar as quantidades para trazer nessa impressão. Então tem essa regra, os pedidos precisam ficar fechados para poder fazer a impressão dele. Para os pedidos em aberto, eles não vão aparecer.
E aqui um exemplo de como fica, tá? Até um exemplo aqui, a gente trouxe o número do pedido, né? E todos os itens separado, tá? Vem detalhado por pedido, mas ele fica sintetizado numa mesma impressão. A próxima melhoria é na edição de finalidade de pedido. Então, para quem não conhece o que serve a finalidade, a gente tem um cadastro de finalidades que a gente pode destinar. Esse pedido é padrão, é por falta na loja, reposição da loja, para reposição de CD urgente. A gente colocou alguns exemplos aqui. Porém, no caso quando é feito o pedido, essa finalidade pode ser mudada, porque o pedido já foi criado, ela mudou, para não fechar o pedido e criar um outro. Então, a gente criou a opção de ter essa edição. E essa edição a gente colocou também na tela de consulta de pedido de compra, tá? Então, vai ter uma permissão para poder ser usado, 3196, o usuário precisa ter essa permissão, e aí na tela, na hora que ele consultar, ele vai poder fazer essa edição através do lápisinho aqui, ele vem aqui e seleciona qual a nova finalidade. Continuando, esse relatório que nós fizemos, relatório para sugestões de compra, o intuito foi dar uma visibilidade para os compradores que tem um processo um pouco diferente de visualizar as informações que são necessárias para ele ter a ideia de quanto ele precisa pedir. Hoje a gente tem isso dentro da tela do pedido de compra, mas a ideia desse relatório é trazer essa visão em via de um relatório mesmo. Então vão vir informações referente à última compra, as vendas, os dados, os valores, o que já tem pedido, o que está em andamento, para ele ter uma visão e aí ele poder, através, se ele imprimir em folha de papel, ele poder até escrever a quantidade que ele sugere para poder fazer a compra, tá? Vamos explicar aqui um pouquinho. Então é um menu novo, tá? Ele está aqui acima. Então a gente criou alguns filtros por produto, por loja, fornecedor, subgrupo e os dias de base de sugestão de compra e quantidade. Tá? No manual da ajuda e também na próxima tela a gente explica um pouco mais dele. Esses filtros são importantes, então dependendo da compra que é preciso fazer, da loja, qual produto, qual fornecedor, o status dele, departamento, a gente consegue sintetizar a busca que a gente precisa trabalhar para ver esses dados e então fazer a sugestão de compra. Aqui está um exemplo, né? Os obrigatórios tem que selecionar um range de produtos, um ou mais, o fornecedor, a loja e o subgrupo. Esses campos eles são obrigatórios de fazer na consulta. E aqui a gente trouxe dois exemplos de uma visão que a gente trouxe buscando por 4 semanas de venda, tá? Então a gente traz as 4 últimas semanas, os dados de venda, os dados da última compra, a quantidade que foram recebidas no período, o estoque que tem disponível, o que já tem de pedido pendente. Então às vezes vai fazer um pedido, uma sugestão, só que já tem um pedido de compra em aberto. Então a gente traz na tela também a venda média diária, a cobertura em dias e a sugestão do sistema, que eu vou mostrar no outro slide como vai funcionar. E aqui a gente trouxe uma coluna, então através daqui ele vai poder fazer essa digitação da quantidade através da análise dos dados que ele pode fazer que vieram na consulta. Então aqui está um exemplo de 4 semanas, e no próximo, aqui nós trouxemos um exemplo de 4 meses. Então, aquele pedido de compra que é feito, às vezes, mensalmente. Então, a gente trouxe os dados aqui baseados em meses e não em semanas. Okay? E tem também a opção, a gente não colocou como exemplo aqui, mas também tem a opção por dias. Então, geralmente, quando é itens e compra de FLV, que a compra às vezes é mais de uma vez na semana, então as vendas, o histórico de vendas vai ser por dia. Então, para essa sugestão, a gente trouxe a visão por mês, semana e dia, ok? E aqui a gente trouxe um exemplo para trazer na coluna de sugestão, através do cálculo, né? Aí tem um cálculo aqui mostrado abaixo, como que a gente faria, a sugestão que o sistema dá para poder fazer a compra. Então, nesse caso aqui, baseado em 5 dias, nós trouxemos a sugestão com os dados que já possuem de estoque, de pedido e de vendas. A gente sugere comprar 14, vamos dizer assim, 15 unidades, né, nesse pedido de compra aqui. Continuando as melhorias, essa daqui nós vamos falar na impressão da composição do produto. Nós já tínhamos essa informação dentro do cadastro, mas para poder sempre ter essa informação, era preciso acessar a consulta do produto
e através da aba, né, no local, e visualizar essa composição. Então nós fizemos a impressão, no caso, quando faz parte do processo da companhia, fazer essa impressão porque ela passa por outros setores. E às vezes esses outros setores não têm acesso ao sistema, ou então a questão de agilidade mesmo. Então a impressão é para carregar essa impressão junto com os romaneios ou os documentos do processo, e sempre que precisar ver essa composição, vai ter ali na hora, não precisar acessar o sistema. Então aqui está um exemplo, tá? Hoje a gente só consegue visualizar na tela, e aí a gente colocou a tela de impressão. Continuando com as entregas das melhorias, essa daqui que nós vamos falar é do novo layout para inventário da Unitec HT630. O benefício que nós fazemos quando a gente faz o novo layout é manter a integração com outros sistemas, nesse caso aqui periférico, para manter a operação da empresa funcionando, conforme ela precisa realizar outras operações. Esse caso aqui é o inventário. Esse layout, então, na hora que ele estiver fazendo a operação do inventário, vai aparecer aqui no tipo Unitec HT630 para poder fazer a seleção. Então, para poder fazer a importação nesse layout, precisa informar qual é o formato, e também na hora de fazer a geração do arquivo, para poder fazer a coleta, a mesma coisa, tem que primeiro selecionar qual é o formato para poder fazer a geração. E aqui a gente colocou um exemplo do layout, tá? no layout do upload e da exportação. Ele é um layout simples, e isso daqui, a importação facilita porque a operação pode ser feita via coletor, tá? E precisa ser feito dentro do sistema. Okay? O outro layout que nós fizemos também para garantir que conforme o coletor e os periféricos que a empresa possua, a gente faça novas integrações para que a empresa tenha essa facilidade na produtividade conforme os periféricos que ela possui. Esse caso aqui foi o upload do arquivo para recebimento de romaneio. Então lá no recebimento, como ocorre? Geralmente pode ser feito na própria tela do sistema, tem a opção de fazer o preenchimento do romaneio. Mas nesse caso aqui, o romaneio pode ser feito via coletor. Então, ele faz todo o processo, gera o arquivo, e aqui faz a importação dele. Daí não precisa fazer toda a digitação dentro da tela do sistema. Então, aqui está um exemplo, né? O modelo é o Compex, nesse caso. Precisa selecionar, e aí escolher qual é o arquivo para poder fazer a importação. E aqui um exemplo, né, do preenchimento das quantidades, que daí foi feito através da importação e o arquivo importado com sucesso. E aqui também só um exemplo do qual é o formato do arquivo e o exemplo dele e a descrição, né, de como é preenchido o arquivo. Então agora nós vamos falar um pouco dos acordos financeiros. A gente tinha uma dificuldade que o pessoal do comercial não conseguia fazer já o parcelamento das duplicatas no momento que estava processando, registrando no sistema esse acordo. Então o benefício dessa melhoria é justamente isso. Já no lançamento do acordo no sistema, ele pode já informar em quantas parcelas esse acordo financeiro ele vai ser recebido. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Então na própria tela, na hora de fazer a inclusão de acordo, a gente colocou uma nova opção, quantidade de parcelas. Então, determinando aqui a quantidade de parcelas, a gente vai fazer já a geração das duplicatas. No modo anterior, a gente gerava apenas uma, e quando precisava fazer parcelamento, era feito o desmembramento da duplicata que foi gerada. Tá? Então, aqui já vai ser gerada toda ela separadamente, e com a sua data de vencimento sequencial conforme a primeira que foi gerada. A nova melhoria que nós fizemos foi no relatório de contrato de fornecimento. A gente incluiu novos filtros e colunas, e a gente vai falar um pouquinho. Esse daqui, o benefício sempre, geralmente quando a gente traz novos filtros e colunas em um relatório, vai trazer mais produtividade e dar ao usuário mais possibilidades de fazer a consulta que ele precisa naquele momento, e não trazer diversos registros, e aí ele precisar fazer a seleção daquele que ele precisa. Então, nesse caso do contrato de fornecimento, as novas opções que nós fazemos no filtro foi de vigência, para trazer os contratos vigentes ou não vigentes de todos, por negociador, né, qual negociador que faz parte, e contratos que estão sem negociador selecionado. Então, foram esses três que a gente selecionou aqui, que vai trazer mais produtividade quando é preciso fazer essa consulta.
E uma observação importante é que para as colunas aparecerem na consulta, a gente colocou ela como disponível, ela não está ainda como selecionada, tá? Então, quem precisar visualizar essa coluna na tela, no caso depois da consulta, precisa passar essas colunas nas selecionadas. Então aqui, aí a gente trouxe um exemplo, negociador, representante. Se não trouxer, ele não vai trazer essas duas colunas na visualização. Nessa melhoria, nós vamos falar um pouco da parte do lançamento de troca. Essa melhoria que nós fizemos, o intuito dela foi dar mais uma opção para melhorar o controle no lançamento de troca. E nesse caso aqui, é indicar qual o setor que ocorreu, que ocorreu aquela troca. Então, que danificou uma mercadoria, mas qual setor ocorreu isso? E o intuito de ter esse lançamento de qual setor foi para posteriormente poder fazer uma análise gerencial para poder fazer um controle de prevenção de perdas, né? Qual setor que está ocorrendo mais troca, qual o motivo dela, e com isso, né, conscientizar melhor os colaboradores. Vou falar um pouquinho dela aqui. Então, primeiramente, só para informar, a gente tem um cadastro do setor operacional, ele fica lá em estoque NFE, cadastro de setores operacionais. Então, as opções que eu vou mostrar aqui, no controle de trocas, fazendo o lançamento, ela já foi previamente cadastrada lá em setores operacionais. Então, temos algumas opções. Então, no momento de fazer o lançamento de troca, antes a gente tinha só o motivo. Então, agora vai poder colocar qual esse setor operacional que foi cadastrado. Aí, aqui na tela, né, continuando, ele aparece qual o setor operacional, pode detalhar quando é lançado mais de um item, a mudança dele. E não apenas no controle de trocas que a gente colocou o setor operacional, também no descarte forçado, vai poder informar o setor, e também quando o lançamento da troca foi feito via mobile, lá também a gente colocou a opção do setor operacional. E aqui é um pouco, após os lançamentos, né, para poder fazer a análise, a gente colocou o filtro lá no relatório analítico de trocas. Então, para poder visualizar, tem a parte de agrupamento, ele também está para o setor operacional, para poder então fazer aquela análise que eu comentei, ou outra que seja necessário fazer a seleção pelo filtro de setor operacional. E aqui um exemplo da coluna, aqui está todos, então vai trazer todos aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho da pré-transferências e vendas entre lojas. A melhoria que nós fizemos foi na importação de separação. Antes a operação da separação precisava ser feita diretamente no sistema. Então, o benefício dessa é trazer mais produtividade. Então, é feito via coletor e através das informações geradas no coletor, agora a gente importa esses dados e aí fica registrado no sistema, não precisamos fazer a digitação toda novamente dentro do RP. Tá? Então, antes de mostrar como funciona a importação, só para comentar também, a gente colocou aqui na opção, na pré-transferência de vendas entre lojas, a impressão do romaneio. O usuário que precisar ter isso impresso para poder fazer o controle do romaneio e informar as quantidades, a gente colocou a impressão. E para quem faz o controle via coletor, a contagem, então aqui vai ter a opção de fazer a importação, o modelo é o Compex, ele vai ter que escolher o arquivo, e após isso, e aqui a gente colocou o exemplo do tamanho que é trabalhado com esse layout. Então, fazendo a importação desse arquivo, a separação ela já vai ser feita automaticamente. Quando ocorrer divergências, a gente já colocou a opção, tá? Que no sistema está registrada uma quantidade, mas a importada foi outra. Então, a gente vai ter uma tela própria para isso, para cancelar a importação ou prosseguir caso o usuário verificar que é aquilo mesmo. Então, se ele prosseguir, vai fazer os ajustes considerando o lote de importação. Ou se ele quiser cancelar a importação, cancela, e aí faz uma nova coletagem para gerar um novo arquivo e fazer uma nova importação. Então, aqui um exemplo de visualizar após o arquivo foi processado com sucesso, que ocorreu a separação. E para fazer a importação, a gente criou as permissões, geralmente de consulta, de inclusão, então é preciso observar, consulta ou ajuda, tem a opção na tela, para poder fazer essa importação, é preciso ter o controle dessas permissões que nós criamos novas, ok?
Agora nós vamos falar um pouquinho de transferência interna. Essa melhoria aqui, o que nós fizemos foi o quê? A gente tirou do processo de emissão de nota fiscal para poder atender o compliance da companhia, conforme o entendimento dela, tirou os itens que já foram recebidos como uso-consumo, só que ocorreu uma quebra, uma avaria. Então, esses itens eles não estão compondo a nota fiscal de quebra e perda, por eles entenderem que esse item ele já entrou como uso e consumo. Tá? Então, a gente fez essa mudança. Então, essa regra ela vai valer para itens então de mercadoria para uso e consumo, que a principal destinação é para uso e consumo, tá? E também a gente vai fazer o controle do seguinte: as operações que ocorrem, os itens não estarão mais na emissão da nota fiscal de quebra, mas a quebra ela ocorre e a gente não tinha o controle de registrar qual o centro de custo dessa operação. Então, um exemplo, eu tenho uma vassoura, já tinha comprado ela como uso e consumo, ela quebrou, não foi possível fazer uso dela, dei uma quebra, não foi possível usar na operação da empresa, mas essa vassoura estava destinada a qual departamento? Então isso a gente não controlava e a gente vai passar a controlar também. E aqui o exemplo de ficar registrado o centro de custo no lançamento. Agora a gente vai falar um pouquinho da transformação de produtos. Antes a gente não tinha transformação de produtos a partir do estoque. Então a melhoria que nós trouxemos aqui é para dar mais produtividade ao usuário. Antes ele precisava fazer o estorno, voltar para o estoque bom para daí fazer a transformação de produto. Agora não, então se o produto já tiver, a mercadoria tiver no estoque de trocas, ele vai poder fazer essa transformação diretamente. Então mostrando um exemplo aqui, na tela já aqui que a gente colocou de exemplo, uma transformação de produto, a gente trouxe a origem da transformação, que antes era só estoque de venda e agora do estoque de troca. E aqui um exemplo, depois que ocorrer fazer o lançamento, o registro na ficha do estoque desse produto aqui que estava na ficha de troca. Então, o produto entrou na troca, mas depois ele fez o lançamento da transformação. Então, vai ficar registrado aqui a sua saída. E na consulta de notas fiscais recebidas, a gente incluiu um novo filtro de ocorrência do recebimento. O benefício que a gente trouxe aqui é para poder fazer a consulta das notas conforme o recebimento. Então, para quem ainda não sabe, a gente tem cadastrado nos sistemas algumas ocorrências da nota fiscal, que dependendo da companhia, do setor da empresa, alguns usuários cuidam especificamente daquela ocorrência, de ir atrás, entender o que aconteceu, para daí regularizar esse recebimento. E antes a gente não tinha um filtro para isso. Então a ideia é isso, a gente colocou o filtro, tem a opção, essa opção ela fica aqui, e quem já conhece um pouco o sistema, quando a gente passa o mouse, ele aparece qual é essa ocorrência, o detalhamento dela. Então, a gente colocou uma telinha aqui só para lembrar que a gente tem o cadastro, né? Fica lá o tipo de ocorrência informado. E aí, na tela de consulta, a gente colocou o filtro. E ele pode, além de todos, selecionar uma ou mais opções, ou todos. Na transferência interna, a gente colocou por local de estoque. Antes a gente não tinha esse filtro, vamos dizer assim. Não tinha esse filtro para poder fazer a transferência interna. Era direto de apenas um local de estoque. Então, o benefício que a gente trouxe com essa melhoria foi o quê? O usuário poder escolher. Não, eu sei aonde, já escolhi, eu sei de onde está. E eu controlo todo o meu local de estoque, a saída dele, para poder fazer a transferência interna. Então, agora ele vai poder já definir isso no momento do lançamento. Então, aqui mostrando onde vai ficar a opção, ele seleciona o estoque loja ou as outras opções conforme ele faz o controle do seu local. Na devolução após o recebimento, a gente fez também a devolução direto do estoque de venda. A gente tinha um conceito, uma regra no sistema que para poder fazer a devolução, ou era no momento do recebimento, porém, se após a nota fiscal já foi recebida, para poder fazer a devolução, era preciso enviar essa mercadoria para o estoque de troca, e então fazer a devolução. Então, a melhoria que nós fizemos é trazer mais produtividade para o usuário após o recebimento. Ele não vai precisar, quando não for preciso, que essa troca não teve uma avaria, é só uma devolução, não vai precisar enviar para a troca. Aí, então, estando no estoque de venda, vai poder fazer essa devolução. Então, aqui está um exemplo. Na hora de fazer a devolução, vai ter o estoque de origem, o estoque de venda ou os demais estoques que eles controlam. Nesse caso aqui, a gente deixou
como exemplo. Então, daí a mercadoria, preenchendo os dados, inclusive os dados da nota fiscal que é preciso, né, a Cefaz pede, quando ele prosseguir, e esse item já estava no estoque de troca, informar quantidades a devolver e prosseguir, e já vai ter a emissão dessa nota fiscal, ok? Agora, na impressão do contrato, no caso, na opção de modelo padrão, porque a gente tem outros modelos na impressão de contrato, a gente trouxe novas informações. Isso, né, para deixar o contrato na impressão dele com mais informações, aquelas necessárias que foram negociadas entre as duas partes, né? Ou seja, o nosso cliente, vamos dizer assim, e o fornecedor. Então, nesse caso aqui, a informação que a gente está trazendo na impressão é do descarte de trocas. Então, ela é informada no contrato, mas antes não era impressa. Então, a gente colocou isso na impressão aqui, um exemplo, na hora de fazer a impressão, e agora ele vai trazer os dados que foi cadastrado no contrato. Pessoal, muito obrigado. Essas foram as entregas que nós fizemos do time. É isso, até a próxima. Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas. Estarei apresentando as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe de logística WMS desde a última review. Vou iniciar apresentando a melhoria que nós fizemos na tela de divergência de importação logística. Com esse desenvolvimento, vai permitir melhorar a busca devido aos novos filtros que foram implantados. A página passou por uma reestilização, deixando ela com um formato mais moderno, e foi acrescentado também novos filtros. Agora é possível filtrar utilizando a loja destino, loja origem, número de importação, produto ou por período. É possível também ordenar as colunas da maior para menor, e também é possível exportar em PDF ou Excel. Vou estar apresentando agora a melhoria realizada na tela de conferência de lote por pallet, onde foi possível flexibilizar a forma de efetuar a conferência, trazendo mais agilidade na operação e diminuindo erros operacionais. Nós realizamos a melhoria e agora é possível efetuar a conferência do item diferente do que foi coletado. Ou seja, eu posso separar hoje um produto em unidade e fazer a conferência dele em fardo ou caixa, dependendo de acordo com o cadastro que ele está no sistema. Para realizar esse processo, o parâmetro localizado no WMS Parâmetros permite realizar a conferência diferente do fator de embalagem coletada, deve estar habilitado. Com esse parâmetro habilitado, no momento que eu escanear o jetim do produto na tela de conferência de lote por pallet, ele vai trazer para mim todos os fatores que estão cadastrados. Ou seja, eu posso conferir o item unitário, o item fardo com 6 ou fardo com 8, conforme a imagem abaixo. Criamos também uma permissão para possibilitar a conferência cegas. No momento de efetuar a conferência, se o operador está identificando, se está vendo a quantidade pedida e a quantidade separada, no momento da conferência pode induzir ele ao erro. Então, nós criamos uma permissão, que é 3208, exibir quantidade pedida e separada na conferência de lote por pallet. E quando esse operador não tiver essa permissão, a imagem ficará da forma que está sendo apresentada agora. Será exibida apenas a quantidade contada. Caso o operador possua essa permissão para exibir a quantidade, será exibida a quantidade pedida, a quantidade separada e a quantidade conferida. Realizamos também uma melhoria na impressão de capa pallets. Agora, é possível fazer a impressão dos itens que estão dentro de um pallet que foi separado. Após a separação e conferência do produto, ao informar o número de pallet, nós disponibilizamos um ícone da impressora ao lado do número do pallet. Então, todas as listas de produto que foram separadas estiverem dentro desse pallet, ao clicar nesse ícone, vai abrir o modal para selecionar a impressora e o modelo, e quando clicar na opção imprimir, sairá impresso a capa pallet com o número do pallet
o código interno, a descrição, o GTIM, quantidade, validade e também o conferente que fez essa conferência. Agora eu vou trazer para vocês a novidade que nós fizemos. Agora, nós fizemos a integração do WMS com força de vendas. Com essa integração, os nossos clientes podem utilizar os processos logísticos para melhorar sua operação e produtividade, como ressuprimento, paletização, separação, carregamento, controle por data de validade, gestão das ordens de serviço e entre outros processos. Para utilizar esse processo, é necessário habilitar um parâmetro que fica localizado no Vendas, parâmetro do módulo de vendas, aba Pedido de força de vendas. Esse parâmetro chama usar módulo logístico na separação de pedidos de força de vendas para lojas do tipo CD. E também, para utilizar, precisa habilitar os parâmetros do WMS Parâmetros. São 4 parâmetros: controlar estoque por local de estoque, usar endereçamento logístico, fazer a distribuição logística levando em conta o estoque endereçado como saldo, e loja CD usa endereçamento. Com todos esses parâmetros habilitados e ter recebido o pedido, feito o roteiro e vinculado os pedidos nesse roteiro, para enviar para a separação para o WMS, devemos clicar no ícone do caminhão. Então, nós desenvolvemos esse ícone e, ao clicar nele, todo aquele pedido vai ser enviado para a separação do WMS. Vai surgir um modal, e nesse modal você vai selecionar o local de estoque e o tipo de execução de separação. O tipo de separação, o tipo de execução de separação, nós temos duas formas: pedido a pedido, aonde é feito a separação no endereço por pedido, ou seja, se eu fiz o pedido de um refrigerante e outro pedido B com outro refrigerante, com o mesmo refrigerante, eu vou, no momento de efetuar a separação no WMS, ele vai pedir para 2 operadores diferentes estarem indo no endereço. Ou seja, esse endereço vai ser retirado desse produto 2 vezes. E quando eu seleciono o tipo de execução de separação por carga, é agrupado todos os itens. Ou seja, nesse exemplo, ele iria apenas uma vez no endereço, retirar a separação, retirar os itens. Então, após definir o local de estoque e o tipo de separação, devemos clicar no botão Enviar pedidos para a separação do WMS. Quando não houver saldo em estoque suficiente ou o fator pedido for diferente do fator que está armazenado, é exibido o painel abaixo informando o saldo total disponível. Ou seja, se o pedido foi feito um fator com 6 e eu endereçado tenho apenas fator com 12, surgirá esse modal que é possível enviar para a separação dessa forma ou cancelar. E ao cancelar, editar o pedido ou fazer a manutenção do endereço da forma correta. Após realizar a separação e embarcar os pallets no veículo, é disponibilizado os pedidos para serem faturados. Quando houver alguma divergência da quantidade pedida e quantidade separada, é exibido a linha da grid em vermelho para realizar o rateio. Ao clicar no Faturar Todos com essa grid em vermelho, abrirá a tela para fazer o rateio. Esse processo de fazer o rateio, eu tenho 3 opções. Eu posso fazer o rateio por produto, eu posso fazer o rateio sequencial e proporcional. Agora eu vou explicar as cores das linhas e no outro slide estarei explicando sobre os rateios. Quando uma linha estiver da cor verde, significa que o rateio já foi realizado. Quando uma linha estiver na cor vermelha, o item precisa ser rateado. E quando estiver na linha da cor preta, o item foi separado à quantidade normal e não é permitida alteração. Vou explicar agora sobre as formas de rateio. Nós temos o botão Rateio Sequencial e nele é realizado o rateio por ordem de cliente. E caso não tenha quantidade suficiente, o último é separado com quantidade 0. Nós temos também o botão de rateio proporcional. É realizado o rateio baseado na quantidade pedida
e realizada a distribuição para que todos os clientes tenham pelo menos uma unidade. Temos também uma flag para exibir apenas os itens divergentes. E após realizar os rateios, temos o botão prosseguir com faturamento. Caso eu selecione o lápis, eu edito apenas o produto. Só que eu edito o produto para todos os pedidos realizados. Então, nesse exemplo, eu estou editando o produto para todos os clientes pedidos. Então, eu informo a quantidade que vai ser rateada para cada um e confirmo o rateio. Para utilizar o processo apresentado, criamos duas novas permissões. Uma para faturar os pedidos e a outra para realizar o rateio. É recomendado dar uma olhada no nosso ajuda, que lá tem todas as informações certinho, tanto dos parâmetros como das permissões. Temos também uma novidade, referente ao apontamento da produção com endereçamento logístico. Agora, após realizar o apontamento da produção, eu tenho a possibilidade de endereçar esse produto. Com isso, eu vou ter uma melhor gestão do meu armazém, vou ter um melhor controle por estar sendo utilizado o WMS em todo o processo de armazenamento. Criamos um novo menu localizado no mobile. O nome do menu é o PCP, apontamento da produção com endereçamento. Ao acessar esse menu, é possível informar o número de pallet, que eu já tenho impresso a etiqueta. É possível eu buscar algum pallet que ainda não foi concluído o apontamento. E ao clicar no novo, o sistema cria um novo número de pallet, caso eu não tenha nenhum. Após confirmar as informações do pallet, eu seleciono a loja, informo o GTIN e a quantidade produzida. Eu preciso também estar informando o número do lote que foi criado, a data de fabricação e a data de validade. Após eu ter informado esses dados, eu clico no botão apontar. Ao clicar no botão apontar, esses itens que foram informados estarão dentro de um pallet. Eu posso, de repente, misturar dois produtos diferentes no mesmo pallet. Basta eu informar novamente outro GTIN, quantidade, lote, fabricação, validade e clicar no apontar novamente. Caso eu tenha interesse em deixar apenas um item no pallet, basta eu clicar no botão fechar o pallet. Caso o item possua ficha técnica cadastrada, pode ser feito o apontamento com base no cadastro. Então, caso eu informe a ficha técnica do produto, ele vai levar em consideração o que eu selecionei. Caso não seja informado, será feito o processo pelo produto acabado. Após eu realizar o apontamento, é possível imprimir a capa pallet do item produzido. Basta clicar no ícone da impressora, que ele vai trazer todas as informações dos itens que estão apontados naquele pallet. Então, ele vai trazer um número de pallet, o código interno, a descrição, o GTIN, quantidade, validade e a pessoa responsável pelo apontamento. Para utilizar esse processo apresentado, criamos também 3 novas permissões. Apontamento de produção, consultar, incluir e fechar os pallets. Lembrando que após o fechamento do pallet, é criado o endereçamento. Então, precisa entrar na tela de endereçamento e executar o endereçamento do produto na posição. Muito obrigado. Essas foram as melhorias entregues pela equipe de logística WMS. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias e novidades da equipe de BI desde a última review. Nossa primeira melhoria é no Dashboard Retrospectiva 2020. Está disponível a partir da versão 265.01. Nós disponibilizamos esse dashboard também no início de 2020 com os dados de 2019. Então, agora, através desse dashboard, nosso cliente terá o resumo das vendas do ano de 2020. Esse dashboard é liberado para todos os clientes da Bluesoft, mesmo os que não tenham licença ou acesso ao módulo do BI. Então, a gente adicionou alguns indicadores. O dashboard está disponível no menu de BI,
dashboard retrospectiva, para os usuários que possuem a permissão 1401, relatório de evolução de vendas. Nesse dashboard, a gente apresenta alguns indicadores, que é o venda, total anual, mês a mês e por loja, os cupons do ano de 2020, o total anual e mês a mês, o crescimento de venda total e do e-commerce relativo ao ano anterior de 2019, a venda de SKUs distintos e o ticket médio, a quantidade de pedidos de compra e pedidos no e-commerce, a participação do e-commerce nas vendas e a quantidade de notas fiscais recebidas, e produto mais vendido, valor e quantidade de venda e compra também. Nossa próxima melhoria é no dashboard inicial do ERP, disponível a partir da versão 266.01. Através desse dashboard inicial do ERP, é possível ter um resumo de todas as operações do ERP. A gente adicionou alguns filtros, indicadores e separamos por módulos. E através do menu do ERP e no BI, a gente adicionou os atalhos nesse dashboard inicial. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente tem a aba geral, que é onde mostram todos os indicadores de todos os módulos, todos juntos. E, conforme cada abinha que for clicando, a gente mostra os indicadores de cada módulo. Além disso, para torná-lo mais dinâmico, a gente transformou os indicadores em gráficos. Então, todos os indicadores de todos os módulos, eles serão apresentados em gráficos, mais ou menos no modelo que a gente está mostrando aqui. Alguns indicadores que apresentamos são venda online, total e por loja, os produtos mais vendidos, quantidade de inscritas fiscais não conferidas, quantidade de competências em aberto, tanto fiscal, contábil e financeira, as cobranças e pagamentos em abertos que vencem hoje, pedidos de compra em aberto, quantidade e valor dos pedidos do e-commerce e notas fiscais em recebimento e recebidas. Para ter acesso aos indicadores do dashboard inicial, a gente tem uma permissão específica para cada indicador. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Que é o 3168, que são das inscritas fiscais não conferidas, e o 3175, pedidos de compra em aberto. Então, caso queiram liberar acesso para os usuários, tem que liberar cada permissão de cada indicador. Vale lembrar também que esse dashboard inicial, ele traz as informações online. Então, por exemplo, os produtos mais vendidos são os produtos mais vendidos de hoje. Quantidade de inscritas não conferidas são até a data de ontem, né? Porque os lançamentos que foram feitos hoje ainda não foram conferidos. Então, é uma maneira de monitorar a operação do cliente. Uma outra melhoria, na verdade é uma novidade, é o dashboard perfil do consumidor, disponível a partir da versão 265.01. Através desse dashboard é possível identificar o perfil dos clientes tanto na loja física quanto no e-commerce. É possível obter um resumo das compras por gênero, canal, faixa etária e estado civil. Então aqui a gente tem o gráfico dividindo ali por gênero, qual o percentual por gênero, tem um totalizador das vendas, tem a divisão por faixa etária na idade dos clientes. A gente também tem o canal principal, que é o loja física, que está com um círculozinho maior, e o e-commerce menor, e tem também por estado civil, dividido por cores ali logo abaixo. Também é possível analisar o gráfico de vendas por dia, e aí na dica de ferramenta a gente consegue visualizar a data, a quantidade de cupons e nota fiscal, o valor de compra dos clientes e o percentual também da representação no total da venda, além de demonstrar a faixa de ticket médio por valor de compra. Esse dashboard tem o intuito de identificar o perfil do consumidor com base no resumo das compras. Então, a gente não apresenta informações pessoais como nome, CPF, e-mail, etc. Esses dados a gente consegue visualizar a partir de outro dashboard que eu vou mostrar logo em seguida. Nesse dashboard, a gente apresenta os indicadores de quantidade de clientes e cupons, compra por gênero, por faixa etária, por loja, por canal de venda, se é loja física ou e-commerce, por estado civil, por faixa de ticket médio, entre outros. Para ter acesso ao dashboard, tem que liberar a permissão 3215, dashboard de perfil do consumidor. Nossa próxima melhoria é no dashboard de análise do histórico do consumidor, versão também 265.01. Nesse dashboard, a gente adicionou um novo painel, que é a análise do histórico do consumidor, que é possível obter informações importantes de relacionamento com o consumidor. Consegue medir a interação tanto na loja física quanto no e-commerce e definir quais são as estratégias de negócio que precisa ter para cada tipo de cliente.
Além de apresentar a venda por canal, loja física e e-commerce, a gente apresenta os indicadores de clientes com X dias sem compras. Então, aqui no gráfico, ao lado esquerdo, a gente tem clientes com X dias sem compras. Então, a gente tem em vermelhinho os clientes que estão em queda. A gente tem em verde ali a quantidade de clientes que não tem risco de queda, mas estão com tantos dias sem compras, né? Então, tem mais que 10 dias, mais que 20 dias, e mais que 30 dias, e mais que 65 dias, que a gente considera como clientes inativos, que estão com mais de 65 dias sem comprar. Os clientes em queda, a gente considera os clientes que têm um aumento no intervalo de compras. Então, por exemplo, o cliente tinha 7 dias de intervalo de compra, ele ia uma vez por semana na loja ou comprava no site. Se esse intervalo vem aumentando ao longo do tempo, a gente considera que esse cliente está em queda. Ao clicar ou selecionar em algum dos indicadores do dashboard, a gente é direcionado para o painel Clientes com X dias sem compras analítico. E através desse painel, a gente consegue visualizar informações cliente a cliente, com identificação de nome, CPF, loja, qual que é a data da última compra e qual foi o canal de venda, se foi loja física ou se foi o e-commerce. Para acessar esse dashboard, é preciso ter a permissão 2346, análise do histórico do consumidor. Nossa próxima melhoria é no dashboard Curva ABC. Agora a gente tem um comparativo entre lojas. Também está disponível a partir da versão 26501. Agora a gente consegue fazer a comparação de curva entre lojas com base na venda individual de cada loja. Anteriormente, esse dashboard ele tinha a curva geral, então era a curva de acordo com o cadastro do ERP. E agora a gente acrescentou esse grid, né, essa tabelinha, que a gente consegue visualizar qual é a curva em cada loja, porque a gente está calculando com base na curva individual. A visualização está disponível no primeiro painel do dashboard, que é Dashboard ABC de Vendas, e é necessário selecionar as lojas ou as categorias que deseja analisar. Para acessar esse dashboard, é necessário ter a permissão 296, curva ABC. A curva do produto será calculada de acordo com o filtro Agrupar por. Então, se eu selecionar o Agrupar por filial, o cálculo será feito com base no valor total de venda de cada loja. Se eu agrupar por departamento, o cálculo será feito com base no valor da venda do departamento selecionado e assim por diante. Então, dependendo da análise, a gente pode mudar nesse filtro de agrupar por. Nossa próxima melhoria é no dashboard de ticket médio. A gente acrescentou filtro de ordenação e total de cupons, também a partir da versão 26501. No dashboard de ticket médio, é possível escolher como deseja visualizar a ordenação dos resultados. A gente acrescentou esse filtro ordenar por, e a gente tem as opções de valor de venda, quantidade de cupons e ticket médio. A escolha desse filtro ele vai refletir em algumas visualizações do dashboard, que são as tabelas ticket médio por hora versus lojas e ticket médio por hora resumo. Para acessar, é preciso ter a permissão 2002, ticket médio, e a ordenação segue a legenda de cores. Então, o que significa? O verde é para valores mais altos, né, os valores maiores, então quanto mais verde, maior é o valor, e vermelho para os valores mais baixos. Então, vocês podem ver que aí varia, né, verde vai ficando alaranjado, depois ele muda para o vermelho, então isso é de acordo com as cores. No resultado, a gente adicionou também a coluna total de cupons para facilitar a análise. Então, antes a gente visualizava apenas o ticket médio e o valor. Então, agora a gente acrescentou o total de cupons para a gente conseguir também analisar em que horário a gente tem maior quantidade de cupons. Uma outra melhoria é o processamento automático de dados para o BI através do BlueSoft Sync. Está disponível a partir da versão 26601. Agora é possível importar os arquivos automaticamente de um diretório local do cliente para o S3. Essa funcionalidade ela facilita a rotina dos nossos clientes que criam dashboards personalizados. Anteriormente, eles precisavam acessar a tela do ERP BI Importação de Dados, BI. E através dessa tela, eles tinham que anexar, importar um arquivo para processar e depois conseguir utilizar no BI, no Redshift, para criar os dashboards personalizados. Para usar essa ferramenta, é necessário solicitar a instalação para a nossa equipe da BlueSoft do BlueSoft Sync em um diretório de rede de cada cliente. Então, o cliente precisa abrir essa solicitação para iniciar a utilização do processamento automático. Com o BlueSoft Sync já instalado em um diretório, a gente tem duas pastas, né, que são as pastas para salvar os arquivos.
Uma das pastas, o cliente vai salvar o arquivo dele nessa pasta, e a outra pasta é a pasta que a gente vai utilizar para mover a tabela da pasta que ele adicionou para a pasta após a gente fazer a leitura desse arquivo. Então, aqui nessa imagem, a gente tem enviado underline S3 e logo abaixo a gente tem enviar underline S3. Nesse teste que nós fizemos para a simulação, a gente coloca o arquivo CSV nessa pasta enviar S3, então ali eu coloquei 3 tabelinhas, tabela 1 teste, tabela 2 contas a pagar e tabela 3 analítico, e o BlueSoft Sync faz a leitura automaticamente e move esses arquivos para a pasta logo acima, que é o enviado S3. E aí ele faz o processamento. Após o arquivo ser processado, é possível ver a tabela no banco de dados, né, se o cliente tiver o acesso, e na tela de importação de dados do BI também. Então, a gente vê ali que na tela de importação de dados, a gente tem as 3 tabelas ali importadas, tabela 1 teste, tabela 2 contas a pagar e tabela 3 analítico. Tem algumas regrinhas, tá, para salvar esse arquivo na pasta, então no nosso post de ajuda tá bem mais explicadinho para vocês tirarem as dúvidas. E para consultar os arquivos importados no RP, tem que ter a permissão 2993, consultar BI e importação de dados. Outra melhoria que nós fizemos no banco de dados do Redshift são novas informações para serem utilizadas no desenvolvimento de dashboards personalizados, a partir da versão 26501 também. Então, os clientes que possuem licença de desenvolvimento, eles poderão obter novas informações e utilizar para desenvolver os dashboards personalizados. Nós adicionamos as tabelas informação nutricional, que é a informação de acordo com o cadastro de produto, aba balança, informação nutricional. Produto e-commerce categoria, que é o vínculo no cadastro de produto na aba e-commerce. Categoria de venda, categoria underline venda, que são as categorias cadastradas em e-commerce, cadastros, árvore de categorias de vendas. E fato, ficha técnica e ficha técnica loja, que são os dados do PCP, cadastros, ficha técnica. Outra melhoria é no relatório de acompanhamento de separação. Essa melhoria está disponível a partir da versão 26601. Agora, nesse relatório de acompanhamento de separação, será possível filtrar por status de pedido, podendo selecionar um status ou mais de um. Também poderá visualizar o tempo de separação do pedido. O menu do relatório é e-commerce, relatórios, relatório de acompanhamento de separação. Então, como vocês podem ver, a gente tem os status do pedido de venda, a gente consegue adicionar um ou mais de um para filtrar o resultado. Para analisar o tempo de separação, a gente adicionou uma nova coluna. Ela é calculada entre a data início separação e data final separação. E aí a gente adiciona o tempo que demorou entre a abertura, o início da separação e o fim da separação. Para acessar o relatório, a gente precisa ter a permissão 3114, relatório de acompanhamento de separação. É isso, obrigada, espero que ajude todos vocês.